Olá, segundo ano, tudo bem? Como vocês estão? Como estão passando a semana? Já estamos quase encerrando a nossa semana. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta e depois já vem o final de semana. Hoje nós vamos estudar a disciplina de ciências, então abram a apostila de vocês na página 9, onde nós vamos falar de diversidade de seres vivos e os seus ambientes. Então, pessoal, nós já estudamos, que os seres vivos são todos aqueles seres que têm vidas. São os humanos, as plantas, os animais. E a gente sabe que tem uma diversidade, Existem muitos tipos de seres vivos, muitos tipos de animais, muitos tipos de plantas, Se a gente sair por aí e olhar um jardim, nós vamos encontrar vários tipos de plantas, E com os animais também, tem os cachorros, Tem os animais que vivem na floresta, tem os animais que vivem na cidade, tem os animais que vivem na água. E os humanos também, tem os bebês, tem as crianças, tem os adultos, os idosos. Então, existe uma diversidade, existem muitos tipos. Cada um deles tem a sua característica, pessoal? Vale lembrar que nem todo ser vivo é igual, nós já vimos isso, Cada um tem a sua característica, cada ser humano tem a sua característica, cada espécie de animal tem a sua característica, cada tipo de planta, tem as suas características. Umas gostam mais de sol, outras nem tanto, umas gostam mais de água, outras nem tanto, e assim com todo ser vivo. Então, se nós olharmos ali na nossa apostila, nós temos o musgo, a Vitória régia e a bromélia. Vocês sabiam que a Vitória régia é um tipo de planta que vive na água? Então, a característica da Vitória régia é que ela vive na água. Os musgos, normalmente, eles são bem pequenininhos e normalmente eles vivem em lugares úmidos, com bastante sombra. Quem é que já viu assim a parede de uma casa pela parte de fora, que normalmente não pega muito sol, que é cheio de verdinho, cheio de matinho? Aquilo ali são os musgos. As bromélias, elas vivem nos galhos de árvores. Então, se vocês perceberem, cada uma desses 3 tipos de plantas, elas têm uma característica individual. A Vitória régia vive na água, o musgo, gosta de umidade e sombra, a bromélia gosta de viver no galho de árvore. E como a prof já falou, com os animais também não é diferente. Eles também têm as suas características. Os peixes, por exemplo, eles vivem na água, A pulga, por exemplo, são pequenininhas, as antas são grandes, as onças vivem, na mata. E por aí vai, cada um com suas características. Então, a prof citou aqui alguns animais que estão lá na nossa apostila. Mas existem outros animais. Então, vamos pensar um pouquinho. Que outros animais vocês conhecem? Bom, eu conheço o gato, eu conheço a girafa, Ela é grande, ela tem um pescoço comprido. A zebra tem listras, pessoal? Então, pensem um pouquinho, quais outros animais que vocês conhecem? E quais são as características desses animais que vocês conhecem? E qual deles fazem parte do dia a dia de vocês? Eu, por exemplo, pessoal, tenho um cachorro. Meu cachorro é pequeno, tem bastante pelo, O pelinho dele é cinza e um pouquinho, alguns são branquinhos, É bem pequenininho, mas é bem bravo. Então, essas são as características do meu cachorrinho. Vocês têm algum animal? Ou na casa da vovó, do vovô, do tio, tem algum animal que vocês gostem de ir, que vocês têm contato no dia a dia de vocês? Pensem um pouquinho. Pessoal,
Então, lá na página 10, diz assim, ó, os seres vivos têm características que lhes possibilitam sobreviver em diferentes ambientes. Observe alguns exemplos. Então, nós temos ali o macaco prego, que vive nas árvores. Ele tem braços ágeis, cauda, que ajudam ele a se locomover de galho em galho. Então, os bracinhos e a cauda dele ajudam ele a se mover de galho em galho. Eles não andam como nós, seres humanos. Eles andam se pendurando nas árvores. O golfinho, que é um animal aquático, que vive na água. No corpo dele tem nadadeiras, que ajuda ele a nadar, né, a se locomover na água. O urso polar, por exemplo, ele vive num lugar muito frio. Então, o corpinho dele já é todo preparado para o frio. No corpo dele existe uma camada grossa de gordura e é coberto por todo aquele pelinho, protegendo ele do frio. Então, ele não sente. Se eu chegar lá assim, onde ele vive, eu vou passar muito frio. Mas porque o meu corpo não é preparado para aquele ambiente. Já o corpinho do urso polar é preparado para o ambiente que ele vive. Os cactos são plantas adaptadas a viver em ambientes quentes e secos. Normalmente eles são bem gordinhos e ali no corpinho da planta eles armazenam água. Por isso a gente não precisa estar molhando o tempo todo, né? Porque quem tem cacto em casa ou aquelas plantinhas suculentas, né? Perguntem para a mãe ou para o pai se tem em casa. Eles vão dizer que eles não precisam colocar água o tempo todo, porque o próprio corpinho da planta, ele absorve essa água e fica ali guardadinha, certo? Então, pessoal, vocês conseguiram perceber quanto tipo de... quanta diversidade a gente tem de seres vivos? Quantas espécies de plantas, de animais existem? Quantas características, né? Cada característica do animal e da planta é próprio para o ambiente que ele vive, certo? Então, agora nós vamos abrir a nossa apostila na página 11. E lá nós vamos fazer a leitura. As características dos seres vivos que lhes permitem habitar determinado ambiente são chamadas de adaptações. Essas características variam de acordo com o ambiente de cada ser vivo, aquático, terrestre, regiões quentes ou frias. Que tal conhecer mais sobre as adaptações dos seres vivos? Escolha um ser vivo, animal ou planta, tá, pessoal? Vocês vão escolher um animal ou uma planta e, com a ajuda de um adulto, no caso os familiares de vocês, pesquisem em livros ou na internet quais são as características que lhe possibilitam viver em determinado ambiente. Depois, registre as informações encontradas no espaço a seguir, finalizando com o desenho do ser vivo. Então, o que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão escolher um ser vivo, um animal ou uma planta e vão escrever ali, ó, o nome do ser vivo. Prof, eu escolhi uma planta. Eu quero saber o nome dessa planta. Não é só colocar ali planta. Eu quero saber se é uma bromélia, se é uma vitória régia, se é um cacto, se é um... Eu quero saber o nome da planta, tá? Aqui vocês vão escrever as informações das características, tá? Desse ser vivo, desse animal, dessa planta, que lhe possibilitam viver no ambiente onde eles vivem. Se é mais úmido, se é mais quente, se é na água, certo? Como eu citei, o golfinho tem a nadadeira para nadar, ele precisa da nadadeira. É a forma que ele tem de se locomover na água. Então, eu quero saber quais são as características desse ser vivo
que lhe possibilitam viver onde eles vivem. E aqui vocês vão fazer um desenho desse ser vivo. Esse desenho, pessoal, precisa ser caprichado, precisa estar pintado. Não adianta fazer um desenho formiguinha, faça um desenho visível, certo? Eu quero bastante capricho nessas atividades. Vocês são bem inteligentes, eu sei disso. E agora, pessoal, nós já estamos no segundo bimestre, então a gente precisa caprichar nas nossas atividades. Combinado? Então, pessoal, depois de finalizar a atividade na apostila, realizem a atividade que está em anexo, certo? E nós nos vemos amanhã. Certo, pessoal? Um beijo, então, e até mais.